o conflito que está acontecendo agora, ele aqui no Brasil cai como uma luva para as polarizações políticas que a gente tem, né? Porque você tem, de um lado, uma esquerda que historicamente critica Israel, vilaniza Israel, em algumas ações com certa razão, mas parte dessa esquerda passa pano para o Hamas e perde a razão. E você tem uma direita, por um outro lado, que vilaniza o Hamas com certa razão, e momentaneamente agora com bastante razão, né? Mas ao mesmo tempo passa pano para certas ações do Estado de Israel e muitas vezes isso acaba fazendo perder razão. Se você observar, os dois têm calcanhar de Aquiles e os dois têm narrativas que em algum ponto fazem sentido, né? Que é de criticar um grupo terrorista e criticar um abuso militar que a própria ONU chama de crime de guerra, entende? Então acho que isso favorece uma polarização. Mas vamos lá. A esquerda, não só brasileira, tá? Isso vale para o mundo. De maneira global, ela tem essa coisa decolonial, essa coisa de negar o país que domina território do outro, e lá em Israel você tem uma expansão territorial para além do que seria o previsto pela ONU, né? Ela tem muito essa coisa das relações sul-sul, como chama, né? Entre países mais subdesenvolvidos ou mais fracos e tal. Você tem toda essa narrativa, inclusive após 1967, colocando Israel meio como uma potência imperialista ali na região, porque ele dominou muitos territórios, ou seja, é mais ou menos por aí que as dores tomadas por parte da esquerda vão ser mais as dores palestinas do que as dores israelenses. E a gente já discutiu aqui por quase 2 horas que as duas dores existem, né? Ok. Por outro lado, a direita, ela vai ter um país que, historicamente, tem alguns vínculos com conservadores religiosos brasileiros. Como você mesmo falou, existem vinculações até religiosas diretas, né, entre o cristianismo e o judaísmo, tá? Se depois você quiser falar um pouquinho sobre isso. E existe uma questão muito forte, simbólica, né, que não é uma só, na verdade, do Estado de Israel. E é verdade, a eleição de 2018 e agora de 2022, a campanha bolsonarista você via nas manifestações, às vezes até o próprio presidente, às vezes redes sociais, as pessoas com a bandeirinha do Brasil e a bandeirinha de Israel, né? Por quê? Vamos lá. Israel é um país que tem uma jornada do herói, assim, tem um êxito econômico num ambiente hostil, aquela coisa da jornada do mérito. Então, cara, um coach pode contar a história de Israel de uma forma bem, assim, tentando trazer uma coisa emocional. E isso, em grande parte, é mérito do israelense ter construído isso, tá? Eu não estou negando não, mas isso cativa dentro de certa direita, principalmente economicamente liberal, empreendedora, você é o empreendedor de si mesmo, cacete. Então, assim, de maneira simbólica, Israel acaba preenchendo meio que um exemplo nesse sentido para essa galera, tá? Eu acho que um Estado que tenha a religião tão presente, sem ser teocrático, mas tão presente dentro da estrutura de governo, é o sonho do evangélico brasileiro médio. Claro que se você é evangélico e não tem esse sonho, ok, tá? Mas, em média, existe um projeto político protestante aqui no Brasil de ocupar espaços na política, tá? Esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é um Estado extremamente militarizado. Então, sendo extremamente militarizado, todo mundo tem que se alistar, todo mundo é reservista. Cara, tem gente que está fora de Israel, mora fora de Israel, é também de outra nacionalidade, mas tem dupla nacionalidade israelense e que está sendo chamado agora como reservista para a guerra. Então, assim, é um estado em que o exército ele tá ali, a tecnologia militar, aquela coisa, aquele fascínio meio armamentista da direita brasileira está muito presente ali. Então eu acho que o encaixe, né, o match dos dois lados acaba sendo muito, muito óbvio, né, por razões religiosas, simbólicas e tal, e do outro lado por uma razão de, pô, quem é o lado mais forte do conflito? É Israel. Quem dominou mais território é Israel. Então a esquerda vai estar do outro lado. É assim. E do ponto de vista religioso, tem o fato de que tá no Apocalipse de que Jesus só vai voltar no dia em que Jerusalém voltar a ser a cidade de luz dos judeus. Então você consegue entender muito porque o cristão mais religioso, mais ortodoxo, apoia a existência de Israel, apoia o Estado de Israel, essa coisa das bandeirinhas que você colocou, vi muito isso hoje na internet. E por conta disso, né? Tem igrejas aqui no Brasil que tem o altar é a bandeira de Israel. Tem uma favela no Rio de Janeiro, o Complexo de Israel, que tem uma estrela de Davi no topo da favela.
Ah, é uma favela de judeu? Não, favela de traficantes evangélicos, neopentecostais. Né? Então, que a gente já citou que expulsam terreiros dessas comunidades. exatamente. E aí, se você olhar para os Estados Unidos, que é um país muito cristão, muito conservador, o apoio dos cristãos a Israel é hoje uma das principais justificativas para Israel continuar apoiando, os Estados Unidos continuar apoiando o Estado de Israel, né? O que eu citei mais cedo em relação ao Joe Biden. Né? Eu queria acrescentar uma coisa na resposta que eu tinha esquecido. Existe uma coisa meio soft power também, assim, de Israel, e isso é projeto, isso é intencional, tá? Eu posso te dar um relato. Eu já rejeitei um convite feito por parte da comunidade judaica brasileira, como professor, né, de fazer um turismo em Israel durante 10 dias de um carnaval, tá? Às custas da comunidade judaica e do Estado de Israel. Mas por quê, Augusto? Porque professores, pessoas que têm algum tipo de influência, principalmente sobre a juventude, sobre determinados nichos locais, no mundo inteiro, não é no Brasil não, tem essa coisa deles fazerem um projeto para fazer uma viagem para lá, e é um turismo de Estado, né? São 10 dias em que você está ouvindo apenas uma versão da história, apenas a parte bonita da história e tal, enfim, naturalmente você volta de lá, a não ser que você tenha convicções muito claras sobre o que você estava pensando, um pouco mais convencido da narrativa de Israel a respeito do Estado, dos conflitos e tal. Não rejeitei por qualquer motivo contra Israel, eu super iria a Israel viajando, não agora, evidentemente, mas na época, enfim, eu achei, não me senti à vontade para aceitar o convite e, além disso, tinha outros compromissos, acabei não aceitando. Mas, enfim, conheço pessoas que já foram, que já viajaram a Israel às custas do Estado de Israel. Não é o influencer do Instagram, é professor, que nem a gente, né? Justamente nesse turismo de Estado. Isso deu frutos ideológicos, né? Isso trouxe muita gente aí para a perspectiva de Israel, para a narrativa de Israel desse conflito.